Bom dia, professoras e professores. Sejam bem-vindos a mais uma formação de língua portuguesa do Programa de Recuperação e Aprofundamento do primeiro ano, abordando a sequência didática 2. Meu nome é Rafael, sou formadora aqui da IFAP e hoje estamos aqui com a formadora Sheila André. Sheila, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo nesse nosso momento de formação. Bom dia, professores, bom dia, professoras. Alguns de vocês já me conhecem, eu sou a Sheila André, sou pedagoga, mestre em letras, doutoranda em formação de professores na área da educação e trabalhadora da educação também, nas salas de alfabetização, educação infantil, em cursos de graduação de pedagogia. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para a nossa segunda transmissão do ano. Hoje nós vamos ter um foco específico na sequência didática 2 do caderno Aprender Sempre. Na tela seguinte, eu vou projetar para vocês, apesar de muitos de vocês já saberem, mas é uma necessidade a gente retomar. Espera aí que não está andando o meu... Pronto, aí, ó. O nosso caminho, vocês lembram? Para acessar o material. Para acessar a sequência didática do caderno Aprender Sempre, é preciso que vocês entrem no site da IFAP. Lá vocês encontrarão também o currículo paulista. Para acessar o caderno de língua portuguesa, basta rolar o cursor até cadernos de professor e encontrar o link Caderno de Língua Portuguesa, primeiro ano, sequência didática 1. Um recadinho que também sempre dou e vale a pena repetir, como nem sempre é possível acessar esse site ao mesmo tempo que vocês estão no aplicativo, todas as vezes que eu mencionar alguma atividade, haverá um print dessa mesma atividade na tela. No próximo slide, pessoal, vou mostrar para vocês a estrutura do nosso momento formativo do dia de hoje. Vamos lá? O nosso momento formativo, ele consiste nessa transmissão de primeiro ano, que nós vamos levar 50 minutos. Depois, assim que acabar essa transmissão, vocês vão para o momento de desdobramento na escola, que são mais 50 minutos de planejamento com os pares da sua série, do seu ano, no caso, o primeiro ano. E nos 15 minutos finais, destinados à orientação desse desdobramento, que é essa parte vermelhinha que vocês veem aqui, para serem desenvolvidos na ATPC da escola, tá? Então, é só para reafirmar que depois desse nosso encontro, vocês vão continuar a discussão com o grupo da escola. E, para isso, obviamente, a gente sempre lembra da importância de anotar os pontos de atenção que vocês observarem na nossa transmissão, dúvidas, relações com trabalhos que vocês já fizeram, já desenvolveram, tudo que possa fomentar uma discussão bacana com seus pares, tá? Vamos conhecer agora os objetivos dessa transmissão. Em primeiro lugar, vou lembrar brevemente de alguns aspectos abordados no dia 27/1, lembram-se? Lá no dia 27, nós tratamos da sequência didática 1. A partir dessa contextualização, iremos conhecer a sequência didática 2. Do que se trata? A sequência didática 2 vai falar de brincadeiras de diferentes culturas, considerando os propósitos comunicativo e didático. Nós vamos também analisar a atividade 1 da aula 7 e, por fim, vamos refletir sobre o planejamento do trabalho com a sequência didática 2. Para esse trabalho, nós traremos algumas ideias que vocês poderão dar continuidade na ATPC com seus pares na escola. Vamos passar para o próximo slide.
que ele vai trazer um panorama da sequência didática 2. A sequência didática 2, Brincadeiras de Diferentes Culturas, ela traz 10 atividades organizadas em situações comunicativas, tá? Nessas atividades, os estudantes terão que ler, terão que estudar e vão conhecer algumas brincadeiras de diferentes culturas e aprender a confeccionar um brinquedo. Vamos lá. Cá está o panorama da sequência didática. Antes de ler aula para vocês, eu quero trazer um pensamento de Délia Lerner, que, na verdade, já está no nosso dia a dia, mas vale muito a pena a gente retomar, porque ela diz da importância desses 2 propósitos que a sequência didática nos demonstra. O que ela diz? Que a leitura na escola deve ser trabalhada com 2 propósitos. O primeiro se refere a questões didáticas, que são referentes ao ensino de conteúdos constitutivos das práticas sociais de leitura. As práticas sociais, e não esquecendo, com a intenção de que os estudantes se orientem por meio das formas discursivas e que socialmente saibam utilizá-las em situações reais de comunicação. O segundo propósito comunicativo está intimamente ligado aos sentidos que as crianças vão dar para essas atividades didáticas, tá? O sentido que cada estudante atribui à função real e como ele pode utilizar socialmente esses conhecimentos. Esse pensamento está no livro Ler e Escrever na Escola. Lá no final, quando nós terminarmos, tem essa referência, apesar de eu saber que é um livro muito conhecido por todo professor que alfabetiza. Diante dessas considerações, o trabalho proposto nessa sequência, colegas, favorece o que nos diz Délia Lerner, pois no desenvolvimento das atividades, os estudantes são, como sempre, convidados a ler, escrever com sentido, com um propósito social muito bem definido. Exemplificamos com uma reflexão acerca da aula 7, que nós vamos ver mais para frente, na qual evidencia o propósito comunicativo compartilhado com os estudantes, que, como sempre dizemos, compartilhar o propósito não é detalhe, faz toda a diferença nas propostas de atividades que nós fazemos com as crianças. Então, vamos lá. Agora, esse panorama que está projetado aí na tela para vocês. Vejam bem, as aulas 1, 2 e 3 estão organizadas de maneira em que se possa apresentar detalhadamente o propósito da sequência didática 2. E também levantar, né, o repertório que eles já possuem, para, a partir desse levantamento, a gente poder ampliá-lo. O propósito comunicativo é produzir o almanaque de brincadeiras por meio dessa sequência. Todas as atividades propostas na sequência didática 2 conduzem a esse propósito. Como discutimos na transmissão anterior, a sequência didática se organiza em torno de um propósito que atribui sentido à realização das atividades que estão colocadas para que os alunos possam realizar. Elas chamam, na verdade, para a mobilização dos estudantes. Ainda em relação à organização da sequência, temos na aula 4, as crianças serão convocadas a fazer uma pesquisa com a família sobre as brincadeiras que realizam juntos, momento também de valor,
porque a criança se coloca como protagonista, ela vai ser a pesquisadora. Consideramos esse momento potente por envolver os estudantes, os familiares na atividade e colocar em situação bem próxima do real, né, de uma pesquisa, quando a gente faz. Na aula 5, a proposta é brincar em grupo e escrever em dupla o nome de uma brincadeira. Vejam que, pouco a pouco, vai entrando a questão da sistematização, da escrita, a questão do trabalho em duplas, do trabalho colaborativo. Percebam quantas aprendizagens, numa simples atividade, a gente pode proporcionar para os pequenos. Na aula 6, as crianças conversarão sobre as pesquisas que realizaram com seus familiares, e depois disso, é proposto que você, professor, apresente às crianças a síntese previamente organizada, para que eles possam ter um panorama das brincadeiras preferidas pelas famílias. A aula 7 traz a proposta de leitura. Solicita-se que os estudantes leiam, mesmo sem saber ler. Todo mundo, nesse momento, é colocado em situação de desafio à leitura. O que eles vão ler? Uma ficha instrucional de como fazer a boneca Abayomi. Essa aula, professores, será analisada por todos nós nesse encontro. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais dela. Na aula 8, o conteúdo da aula 7, a leitura de texto instrucional, é retomada, pois as crianças terão que confeccionar a boneca, e nesse momento, a exemplo da aula 4, o propósito da comunicação fica muito evidente para as crianças. Eles têm uma ação clara que eles têm que realizar. Então, o esforço de se buscar compreender o que está escrito, ele vem com uma motivação muito, muito bacana, que faz com que alguns alunos que ainda estão um pouco distante das hipóteses convencionais de leitura e escrita possam avançar. Na aula 9, os estudantes são convidados a produzir uma ficha de brincadeira ou construção de um brinquedo. E, por fim, na aula 10, eles escolherão uma das brincadeiras vivenciadas ao longo da sequência didática 2, preferencialmente a que mais gostou, e, a partir daí, cada estudante vai elaborar uma ficha referente à sua escolha para compor o almanaque de brincadeiras. Percebam, paulatinamente, pouco a pouco, fomos propondo ações para que o objetivo final, o propósito comunicativo, pudesse ser cumprido. Na sequência, vamos refletir um pouco mais sobre o uso social do texto instrucional, que é trabalhado nesta sequência, e pensar juntos qual é o ganho pedagógico que esse gênero desempenha no processo de ensino e aprendizagem do sistema de escrita alfabético. Fez essas considerações, vamos à proposta lá da aula 7. Olha lá, projeto aí para vocês. São várias as habilidades que estão compostas nessa sequência. As habilidades referentes à da aula 7 são a LP 27, LP 01. A LP 27 é referente ao primeiro ano, a LP 01 é referente ao primeiro e segundo anos. O que diz a primeira habilidade? Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, lista de regras, regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar. E o que diz a próxima habilidade? Ler palavras, tomando como referência palavras conhecidas ou memorizadas, estáveis
com o próprio nome e os nomes dos colegas. Voltamos às questões do ambiente alfabetizador, das listas estáveis, o trabalho com nome, o trabalho com nome próprio. Percebam que uma sequência é articulada à outra, e conforme a gente, quanto mais a gente conseguir aprofundar nessas pequenas, né, aparentemente, atividades, mais a gente vai conseguir dar conta de ir avançando, né, proporcionando, na verdade, que os estudantes avancem no sistema de escrita. É nessa aula, na aula 7, a necessidade de se preparar antecipadamente as crianças com leituras prévias sobre a boneca Abayomi. Não vamos aqui nos deter aos aspectos da ampliação cultural que essa atividade proporciona, porque aqui, infelizmente, não nos cabe. Porém, a gente enfatiza que é muito importante esse preparo prévio das crianças para compartilhar com eles informações, como, por exemplo, a origem do nome, Abayomi, a importância desse símbolo na nossa cultura, principalmente para as crianças pretas e pretos que estão dentro das nossas salas de aula, especificamente, né, para a população afro-brasileira. No caderno do professor, há orientações e indicações de materiais para aprimoramento e aprofundamento do saber sobre o simbolismo, a constituição dessa boneca. Para encaminhamento da leitura do texto, que será realizada pelas crianças, a gente sugere a primeira parte, somente a primeira parte do texto de instrução, que se foque para explorar isso. À primeira vista, colegas, isso pode parecer uma tarefa demasiadamente difícil para um grupo de estudantes de primeiro ano, no cenário que nós temos, né, um cenário que não é favorável ainda, por conta das lacunas que alguns estudantes podem estar trazendo. Porém, né, esse tipo de preocupação é legítima, mas a gente tem que relativizar, né? Por quê? Vamos abrir, a partir daqui, um espaço de reflexão sobre como a gente pode encaminhar essa atividade com aquelas crianças, principalmente, que não leem de modo convencional. Então, vamos lá. Está aí projetado a atividade 1 da aula 7. Vejam bem qual é a consigna. Você e sua turma vão ler uma ficha contendo instruções sobre como confeccionar a boneca Abayomi. Vamos abrir aqui, gente, um espaço de reflexão de como a gente encaminha essa atividade com os estudantes que ainda não leem convencionalmente. Eu vou pedir para que vocês, antes da gente explorar essa questão, eu vou colocar aí para vocês a interação que nós vamos fazer, pensando como encaminhar a atividade proposta na aula 7 com os estudantes que ainda não leem convencionalmente, de modo a tornar a leitura possível. Vou dar 2 minutinhos para que vocês respondam e depois a gente volta naquela discussão. O Rafael, assim que começar a ler as questões de vocês, a gente continua com a nossa reflexão, tá? A partir de agora, 2 minutinhos.
Vamos lá? Oi, Sheila. Podemos? Pode falar, Rafael. Então, a maioria das contribuições aqui dos professores, eles apontaram que seria bom também encaminhar áudio ou vídeos instrucionais para as crianças poderem fazer as atividades. Teve uma professora também que sugeriu através de desenho também, que a gente possa encaminhar essas orientações através de desenho. A professora Lucélia sugeriu aqui gravar um vídeo, né, encaminhando um vídeo instrucional para as crianças, e também falaram também sobre a roda de conversa, a possibilidade da roda de conversa também como uma das possibilidades aí para que essa aula aconteça. Bacana. Excelentes contribuições vocês trazem, colegas. E assim, percebo, né, pelas contribuições de vocês que estão também bem focadas na questão do ensino remoto. Isso é bem positivo, porque são possibilidades que a gente sempre tem que estar pensando, né, pensando nas condições que teremos, se teremos o aluno presencialmente ou não. O que eu posso trazer como contribuição para essa reflexão que vocês nos oferecem? Em primeiro lugar, a gente sempre tem que considerar, e eu sei que vocês consideram, a heterogeneidade dos grupos, né? Que isso é um fato, principalmente em alunos recém-saídos da educação infantil. Como podemos organizar o trabalho para que todos se beneficiem, né? Vamos relembrar um pouquinho a nossa formação anterior, onde nós enfatizamos a importância do diagnóstico inicial, para que a gente possa adequar os níveis de desafios para cada estudante. Todas essas proposições que vocês fizeram são muito pertinentes, porém, se a gente não tiver inicialmente o diagnóstico inicial da turma, pode ser que algumas ideias fiquem muito distantes da necessidade que as crianças realmente têm. Então, não percam esse foco, o diagnóstico inicial é uma das condições importantes. Outra questão, também importante, refere-se às intervenções que a gente deve realizar para que eles tenham condições e seguranças de se arriscar a ler a primeira parte da ficha. É condição também que as crianças saibam o que consta na lista de materiais, né? Quando vocês falam da roda de conversa, de gravar um vídeo, de utilizar recursos como desenhos, eu estou considerando que isso é repertoriamento também, né? Eles podem saber o que consta na lista por meio dessas estratégias que vocês selecionaram aqui. Sem essa informação, a situação torna-se praticamente inviável para as crianças que ainda não leem convencionalmente. A gente corre o risco de promover o que a gente definitivamente não quer, que é que a criança somente decodifique, né? É lógico que ela tem que decodificar, mas a decodificação não pode ser a única estratégia de leitura que a criança vai utilizar no momento em que ela está entrando para o mundo alfabético, né? Além disso, o desafio do estudante será buscar na lista de materiais onde diz o que for solicitado a ele. Também é uma estratégia, né? Tem lá a lista, você vai pedir tal coisa, e ele vai ter que buscar, identificar e ir fazendo os ajustes, a correspondência. Outro recurso também importante
é o uso das palavras estáveis, como nós já falamos no encontro de hoje, nos encontros passados, e isso não pode sair do nosso foco. Então, considero assim, né, que nós conseguimos fazer uma reflexão bastante elucidativa diante dessa questão, e passamos agora a ver um exemplo, né, de como nós poderíamos fazer isso na sala de aula. Olha lá, fazer a leitura em voz alta, como vocês bem colocaram, é uma condição necessária. Em seguida, você pode explicar-lhe que lerá novamente, mas somente a primeira parte da ficha. Ó, essa partezinha aqui. Opa! Essa partezinha aqui, que está marcadinha em colorido. Lendo essa primeira parte, pois para fazer a boneca, todos terão que compreender quais serão os materiais necessários. Retomo aqui, gente, a importância de ler numa ordem diferente da que aparece no texto. Isso vai fazer com que os estudantes, de fato, tenham que buscar pistas, né, indícios no escrito para conseguirem ler o que buscam. Por exemplo, a letra inicial, a final, a extensão do texto, ler para ver se cabe, entre outros saberes e outras estratégias que podem lançar mão nesse momento. Após informar em ordem aleatória os materiais que serão utilizados na confecção do corpo da boneca, a gente pode solicitar que eles encontram onde diz do material, né? Aqui está marcadinho, ó, algumas palavras que são sugestões que se pode destacar e que se pode perguntar para a criança para que ela recorra ao texto e consiga fazer a leitura. Pode informar o que está escrito e pedir que localizem a parte específica. Na primeira linha, olha lá, você pode informar que está escrito uma tira maior de tecido preto ou marrom e solicitar que ela leia fazendo caber o que informou que estava escrito. Esse movimento é muito bacana, porque ele não pode terminar de falar e terminar de ler sem que caiba o que ele está lendo e o que está falando durante o movimento que ele está tentando fazer o ajuste da sentença inteira. Em seguida, após a leitura do material necessário, uma outra possibilidade é solicitar que localizem as palavras maior e marrom, e a partir daí solicitar que busquem pistas no alfabeto, nas listas estáveis, nos nomes, aonde ele possa achar pistas que ajude ele localizar onde diz. Nesse momento, o estudante, a criança, faz importantes reflexões, pois ao ser informado sobre o material necessário, olhando aqui, na primeira parte do texto, assim, uma ação totalmente envolvente, desafiadora, para o aluno que já lê convencionalmente e também para o aluno que não lê convencionalmente, muito mais, né? E nesse momento, se estiverem em grupos na sala de aula, é um momento muito bacana que a gente percebe que eles se ajudam, né? Um ajuda o outro nos agrupamentos.
Além de tudo isso, no momento em que solicitamos que localize onde diz uma parte do escrito, o estudante tem um belo desafio pela frente. Ele precisa articular cada uma das partes do escrito e colocar em jogo saberes em relação às letras, ao valor sonoro e à extensão desse escrito. Então, vocês vejam bem, é um trecho pequeno de leitura, desafiador, que os estudantes vão ter a oportunidade de ter um salto qualitativo do modo que ele se relaciona com a leitura de textos, tá? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide, nós estamos no slide 10, vamos para o slide 11. Tendo em vista, pessoal, o que discutimos até aqui, a gente pode afirmar que, mesmo antes de saber ler convencionalmente, as crianças devem participar de situações de leitura onde são realmente desafiadas a ler, pois essa situação mobiliza diferentes saberes e, desde que algumas condições didáticas sejam garantidas, como nós mencionamos aqui, isso é totalmente viável e possível e necessário, porque só assim a criança vai ler e adquirir a base alfabética de uma maneira mais qualitativa, né? Não fica só no nível da decodificação, ela tem facilidade de compreender e apreender os sentidos dos textos. Para que as crianças tenham a possibilidade de ler sem que leiam convencionalmente, é preciso que contem com o máximo de informações sobre o texto, como nós dissemos há pouco, e que tenham um propósito claro para ler. Então, ter as informações e saber o porquê vai fazer aquela leitura são fatores que mobilizam diferentes procedimentos. E podemos dizer que é fundamental que as situações de leituras pelos estudantes sejam orientadas por propósitos sociais previamente definidos. Isso a gente não se cansa de repetir, gente. Isso é determinante para que as crianças se envolvam no processo de leitura e escrita. Informar sobre o texto, por exemplo, no caso de um texto de memórias, como parlendas, quadrinhas, as crianças precisam ser informadas, elas têm que ter essa informação, que é um texto de memória, para que possam explorar as suas características, as suas potencialidades, etc. Cada gênero, na verdade, pede uma especificidade e informando as crianças quais são esses gêneros, elas já mobilizam o que elas já sabem, porque elas sabem muitas coisas, e o trabalho pode, além de ter mais sentido, ter a conexão necessária, né, do que já se aprendeu para poder aprofundar ainda mais nas aprendizagens. Disponibilizar materiais, cartazes com texto, por exemplo, organizar os agrupamentos, planejar os procedimentos, por exemplo, como deslizar o dedo sobre o texto apontando onde se lê, circular a palavra, a expressão solicitada, entre outras, são comportamentos, são procedimentos que precisam ser ensinados, a gente precisa ensinar isso para as crianças. E promover a interação entre os pares, tá? A seguir, colegas, vamos fazer algumas considerações para realizarmos o nosso último objetivo dessa pauta de hoje, que será um encaminhamento para a reflexão do trabalho com os pares na ATPC. Lembram-se disso, que a gente falou lá no começo que seria feito isso? Olha lá, estou projetando aí para vocês, ó, orientações para o trabalho
na ATPC. Quais são as orientações? No final dessa transmissão, a proposta é que se reúnam com seus colegas, professores do mesmo ano, com o objetivo de refletirem, estudarem e planejarem o trabalho com esta sequência didática 2. Lembram-se, lá no 27 de janeiro, nós fizemos isso com a sequência didática 1. Agora é o momento da gente fazer esse mesmo movimento com a sequência didática 2, partindo do que a gente discutiu nessa formação e, obviamente, do que a gente tem discutido sobre a alfabetização desde do meio de 2020, não é mesmo? Então, vamos lá. Esse encontro com os pares na escola terá duração de 50 minutos e poderá acontecer presencialmente ou virtualmente, conforme o seu grupo estiver organizado. Nesse momento, colegas, os parceiros aí na escola terão a oportunidade de aprofundar algumas questões que tratamos aqui. Dessa forma, vamos retomar alguns aspectos importantes a serem considerados durante o estudo dessa sequência didática 2 e do planejamento com a sua turma. Vamos lá. Quais seriam esses aspectos? Consideremos o estudo da sequência didática 2 com os pares. São sugestões que podem auxiliar que você se organize para que possa se aprofundar nas questões que foram pontuadas aqui nesse momento de formação. A gente sugere que vocês retomem o caderno do professor, lá nas páginas 27 e 28, lá nesses pontos, o propósito comunicativo se enuncia, que é produzir um almanaque de brincadeiras. Sugerimos que façam uma breve reflexão acerca das aulas 1 a 10, todas as aulas ao longo da sequência, pensando em quais são as propostas das aulas, como as habilidades e os objetos de conhecimento se relacionam por meio dessas propostas. Observem e reflitam sobre os verbos que descrevem cada habilidade, como, por exemplo, aparecem muito, né? Compreender, expressar, ler, relacionar, ouvir, escutar, e outros verbos, que agora já não lembro mais. Mas são muitos, estão todos escritos na sequência. A intenção de jogarmos foco nessas questões tem o objetivo de que rapidamente vocês se apropriem do todo da sequência didática 2, analisando aula a aula e conversando sobre as suas impressões com os seus pares na escola. Partindo dessa rápida análise, recomenda-se que pensem em, vamos lá, planejar os encaminhamentos da aula analisada e discutida, considerando os saberes de sua turma, cada um vai colocar o perfil da sua turma, analisar em conjunto, pedir a opinião do colega, isso vai dar mais conta da minha turma, não vai dar, eu posso implementar aqui, posso implementar ali. Esse movimento seria interessante que vocês fizessem no grupo da escola, tá? Nesse momento, sugere-se que retomem os 4 pontos do planejamento que nós vimos lá em janeiro. Quem tiver anotadinho os 4 pontos vai se recordar, que é a questão do diagnóstico, o aprofundamento do estudo do material, que é o que nós estamos fazendo agora, como os estudantes vão acessar essas atividades, é o 3º ponto, e o acompanhamento
a participação e o engajamento de todos os estudantes. A gente pode considerar também que ainda não terão os diagnósticos de escrita, né, nesse momento, mas é possível, pelo meio de observação direta, que se consiga adquirir alguns indícios de como cada estudante está, se porventura vocês estiverem já com as crianças na sala de aula. Além de ser possível verificar as habilidades já conquistadas, que demonstram o nível de autonomia de cada um, vai facilitar muito para que você planeje ou replaneje as atividades que estão propostas na sequência. Ao planejarem a organização e encaminhamento da aula de hoje, é importante considerar os resultados das avaliações de dezembro de 2020 e retomar as habilidades envolvidas. Mas os estudantes de primeiro ano não estavam aqui. Mas temos os indicadores, né, no geral. No grupo de crianças de primeiro ano, vai aparecer algumas pistas que talvez a gente possa antecipar algumas questões para trabalhar com as turmas desse ano. Como favorecer a interação? Ainda em relação ao estudo e planejamento da TPC, é importante a gente considerar o favorecimento da interação. É importante retomar as orientações que apresentamos nas discussões da aula 7. Partindo dessa aula 7, desse ponto, explorar algumas maneiras para garantir que todos os estudantes se sintam implicados na atividade. É necessário pensar em outras maneiras, além do que está proposta na sequência, para adequar o material ao seu contexto, à sua realidade e às necessidades de cada criança. Observem lá, na aula 7, o recorte da atividade foi que os estudantes lessem o modo de fazer da primeira parte do texto da construção da boneca Baiomi. Quais outras proposições são possíveis, podemos criar para que eles consigam ler? Quais outras estratégias eu posso acrescentar para qualificar e diversificar essa proposta? Tudo isso discutido na escola, em grupo, fica muito mais tranquilo para que vocês possam ampliar o alcance, né, dessa proposta, para que realmente chegue a cada criança que precisa aprender a ler e a escrever. E, por último, o último aspecto, como acompanhar a aprendizagem dos estudantes. Colegas, nesse item de acompanhamento, retomamos as habilidades que estão projetadas aí na tela e reafirmamos a importância de tê-las quase como uma bússola dos conteúdos que nos propomos a ensinar. A partir do nosso conhecimento como professores dessas habilidades, é possível que a gente organize instrumentos que facilitem olhar para as aprendizagens das crianças e, ao mesmo tempo, poder mapeá-las. No nosso cotidiano de professores alfabetizadores, a tabela de sondagem inicial é muito usual. Entretanto, outros instrumentos podem ser criados, né? Se eu tenho o domínio do que eu estou me propondo a ensinar e o que ele tem que aprender, eu posso criar outros instrumentos semelhantes à sondagem inicial para que possa orientar o meu trabalho. Vamos finalizando a nossa transmissão, lembrando que agora vocês irão se reunir com seus colegas professores do mesmo ano e discutir, estudar, planejar a sequência didática 2, diante do que a gente viu nessa manhã, tá? Então, tomem notas, né?
para que leve propostas, proposições aos estudantes. Agora, eu vou solicitar para vocês que vocês registrem no chat como essa pauta contribuiu para a sua prática docente. É muito importante que vocês façam esse registro, que é por meio deles que a gente reorganiza a próxima pauta de formação. E, conforme vocês forem registrando, o Rafael vai ler alguns apontamentos, e eu já vou me despedindo por aqui. Vou deixar também a tela de referências que nós utilizamos para organizar essa reflexão de hoje, e desejo a vocês um ótimo trabalho, uma ótima reflexão, e até a próxima. Daqui 2 semanas nos encontramos novamente para a gente conversar sobre a sequência didática 3. Um grande abraço a cada um de vocês, e é sempre um prazer poder falar com vocês nesse momento formativo. Até mais.